Título: Vem, mostrar-te-ei. Autor: W. Potter. Primeira parte. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Apocalipse 21:9. Logo vem a pergunta: quem é a esposa, a mulher do Cordeiro? Em Apocalipse 22:17 são mencionados dois, o Espírito e a esposa. Sem dúvida, tanto o servo de Abraão como Rebeca aguardavam pelo fim da jornada que empreendiam juntos. O servo é um tipo do Espírito Santo que ocupa o lugar de servo para a glória do Filho do Homem. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. João 16:13. O Espírito Santo tem, em seu coração, um interesse permanente pela Igreja, pois é o interesse e a glória de Cristo. Ele foi enviado do céu para reunir esta noiva, um grupo de pessoas, e levá-la para se casar com Cristo. Veja o final de Efésios 5. Ele estava falando do relacionamento entre marido e mulher, e então diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Nos propósitos eternos de Deus, Cristo e a Igreja foram um desde o princípio. E quando ele começou a revelar seu propósito, o primeiro tipo foi de Cristo e a Igreja. Adão e Eva e o modo como foram formados. No livro de Apocalipse, o ministério tem a ver em grande parte com os anjos, pois ao longo de todo o livro há uma certa atmosfera reservada, e não um clima de intimidade. Por exemplo, pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo. Apocalipse 1:1. Foi o bendito Senhor que recebeu de Deus a revelação. Em Apocalipse 21:9 diz: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E imediatamente o transporta em espírito a um grande alto monte, pois a vocação da Igreja está muito acima da terra, é celestial. O modo como a noiva correspondeu à sua vocação celestial já é um outro assunto. Sua resposta à sua vocação tem sido um triste e desalentador fracasso. Seu lugar e sua responsabilidade na terra eram para representar o Senhor como o noivo celestial. Mateus 25. Todavia o fracasso dela tem sido completo. Nada poderia ser mais triste ou lamentável. Lemos em Apocalipse 17:1, vem, mostrar-te-ei, não a grande prostituta, mas a condenação da grande prostituta. Trata-se da Igreja professa em seu lugar de responsabilidade de levar a luz divina neste mundo, de representar Cristo. A Igreja afundou ao nível do mundo. Por isso é dito, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Sempre que escutamos falar de Babilônia em Apocalipse, 11 vezes é dito que ela é grande. Se tivesse sido fiel, a Igreja nunca teria sido grande na terra. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15:20. O fracasso dela foi completo e cabal. A grande prostituta está sentada sobre muitas águas e governa as massas do povo. O cristianismo tornou-se popular no mundo, mas um cristianismo popular é um cristianismo caído. É algo impuro, uma mistura do que é divino com o que é terreno. E levou-me em espírito a um deserto. Apocalipse 17:3. A primeira coisa que notamos é o deserto em contraste com o grande e alto monte. Apocalipse 21:10. A verdade de Cristo e da Igreja, o Cordeiro e sua noiva, só pode ser aprendida quando se está, em espírito, fora. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade. Apocalipse 21:10, Almeida atualizada. A omissão da palavra grande cidade aqui é importante. Todas as vezes que se faz referência à Babilônia, sempre é no sentido de grande, mas a primeira característica dada da noiva, a esposa do Cordeiro, não é a sua grandeza, mas sua santidade. E me mostrou e santa cidade, acho isto muito precioso. Santidade é o que a nova natureza almeja, seja individual ou coletivamente.
Santidade é a atmosfera na qual a natureza divina se sente em casa e onde ela respira livremente. Quando em outra atmosfera, ela não respira livremente, pois aquela atmosfera é sufocante para a nova natureza. A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Apocalipse 21.10, Almeida atualizada. De Deus é a fonte, a cidade é de Deus e provém de Deus. Do céu é o caráter. A cidade é divina e celestial. Veja 2 Coríntios 5.1, em uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Encontramos neste versículo a origem ou fonte destes corpos glorificados. Deus é a fonte, e eles são celestiais em sua natureza. Leia 1 Coríntios 15.47, o primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Estas são as origens dos dois homens, um é da terra e outro do céu. Então, nos versículos 48 e 49 temos, qual o terreno, tais são também os terrestres, e, qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Finalmente ele nos diz como alcançaremos a imagem do celestial, tanto os que dormirem como os que não dormirem. Os versículos 51 e 52 declaram: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É assim que ficaremos conformes a este segundo homem. Adão não foi feito para o céu, nem o céu para o homem. Deus preparou a terra para o homem e o colocou nela, ali tudo correspondia à sua natureza. Se Deus o tivesse levado para o céu, este não estaria de acordo com a sua natureza, pois ele não havia sido feito para o céu. O homem perdeu sua herança terrena, mas agora ele recebeu uma herança melhor, pois a redenção concede isto a ele. A redenção não apenas restaura um homem quando perdido, mas o introduz em uma bênção infinitamente mais plena, assim como os céus são infinitamente mais elevados do que a terra. Em Apocalipse 21:1-8 temos eternidade, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Trata-se da nova Jerusalém, não da velha. Aqui não se trata da Jerusalém restaurada na terra, embora saibamos quão maravilhosa será a Jerusalém na terra. As bodas acontecem mais de 1000 anos antes, mas a beleza da noiva continua a mesma. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Apocalipse 21:3. O fato é que Deus armou o seu tabernáculo entre os homens e isto faz com que até o céu pareça surpreso, e eis, diz aqui. A eterna habitação de Deus será entre os homens, pois o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. A noiva, a esposa do Cordeiro, coloca diante de nós uma relação que tem como característica e afeição. Elas saíram ao encontro do esposo. Mateus 25:1. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21:2. Qual é a característica das afeições do casamento? São as mais doces e cheias de frescor. No relacionamento humano, talvez elas não durem por muito tempo, mas no relacionamento celestial será para sempre. Não acho que serão as mais profundas, mas serão as mais cheias de frescor. A noiva, a esposa do Cordeiro, é este grupo de santos que o Espírito de Deus tem reunido. Desde que desceu do céu em Pentecostes, unindo-os em um só corpo e a Cristo na glória. Não é algo individual, nenhum santo é individualmente a noiva. Não existe um santo sobre a terra que não faça parte da noiva, a esposa do Cordeiro. Santo é uma relação individual, assim como pai e filhos. Temos uma ilustração da beleza do casamento no Salmo 45. Trata-se da Jerusalém terrenal, como tipo, até onde pode ser, da celestial. O Salmo se refere a Jerusalém e às cidades de Judá.
O versículo 6 se aplica ao Senhor Jesus conforme o vemos apresentado em Hebreus 1:8. É importante vermos que o Senhor tomará duas esposas, a terrenal ou judia, e a celestial. Ele entrará em um relacionamento com a celestial antes de fazê-lo com a terrenal, e será um diferente tipo de relacionamento. Antes de ele se estabelecer com Israel em uma relação matrimonial, terá que limpar o caminho por meio de juízo. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. Salmos 45:3-4. Após os juízos, Jerusalém se torna o centro de um sistema relacionado a ele e à sua noiva. Isto é facilmente entendido de João 3:26, e foram ter com João, e disseram-lhe, e Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Eles estavam com ciúmes da reputação de seu mestre. João ocupava uma posição maravilhosa entre o povo. Milhares tinham ido após ele para serem batizados. Agora o vemos perdendo seu lugar. João respondeu, e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:27-30. Nada ainda havia sido dado conhecer sobre Cristo e a Igreja. Estava tudo oculto em Deus. No presente momento Israel está divorciada por sua infidelidade, isto é, por haver se tornado idólatra. O Senhor a irá tomar novamente. As Jerusaléns, tanto a celestial como a terrenal, serão visivelmente ligadas. O céu e a terra naquele dia não estarão separados, absolutamente, mas visível ou fisicamente ligados. Vemos isto em Apocalipse 21:24, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Haverá uma abóbada de glória, mas eles não serão capazes de ver o que há do lado de dentro. No Monte da Transfiguração os discípulos podiam enxergar aqueles dois homens entrarem na nuvem, mas não podiam ver o que havia dentro dela. Eles podiam ver a nuvem e sabiam que eles estavam ali, e conheciam a voz do Pai saindo dela. Aquilo é uma antevisão das duas Jerusaléns. Que imensa mudança do que se vê hoje! Uma série de terríveis juízos prepara o caminho, e a justiça fará o que a graça não fez. A santa cidade, descendo de Deus vinda do céu, simboliza sua origem divina e celestial. A noiva, a esposa do Cordeiro, é simplesmente um grupo de pessoas redimidas, unidas ao Senhor naquele caráter de relacionamento existente entre um homem e sua esposa. A igreja não está casada agora. Israel estava casada, é por isso que é chamada de adúltera. Ela está posta de lado. A igreja está apenas noiva. Em Apocalipse 17:2 vemos, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Trata-se do efeito entorpecedor da união da igreja com o mundo. Uma pessoa intoxicada não pode ver coisa alguma claramente. Quando ficamos intoxicados com o espírito deste mundo, não podemos ver coisa alguma claramente. Jeová divorciou-se de Israel, mas voltará a se casar com ela. Ele nunca irá se divorciar da igreja. Quando ele trata com a igreja como sua testemunha, ele deixa a falsa de lado para sempre. Antes do juízo ele tira a verdadeira para fora da massa da profissão cristã. Os judeus permanecerão nesta terra. Creio que a distinção que existe entre judeu e gentio irá cessar na eternidade, pois no início de Apocalipse 21 lemos, e eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Durante o milênio os judeus terão sua identidade como tal, mas não encontro qualquer coisa nas escrituras que indique que o judeu entrará na eternidade como judeu. Basicamente, os novos céus e a nova terra em Isaías 65 não prosseguem pela eternidade, eles são dispensacionais.
Leia os versículos 17, 25.